Sejam todos muito bem-vindos ao canal Revelação do Reino. Hoje você vai mergulhar em um dos maiores mistérios escondidos nas páginas das Sagradas Escrituras. Existe uma expressão que aparece 4 vezes no livro de Apocalipse e que muitos cristãos leem sem perceber a profundidade do que está diante dos seus olhos. Estou falando dos 7 Espíritos de Deus. Quem são eles? São anjos? São 7 pessoas distintas? Ou existe algo muito maior, muito mais profundo, escondido por trás desse número? Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir pode transformar para sempre a forma como você enxerga a presença de Deus em sua vida. A primeira menção aparece no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, onde o apóstolo João escreve: "Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono." Veja que interessante. João coloca os 7 Espíritos lado a lado com Deus Pai e, logo depois, com Jesus Cristo. Não é uma saudação qualquer, é uma saudação trinitária. A segunda aparição está no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, na carta dirigida à igreja de Sardes. Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, esses 7 Espíritos pertencem a Cristo. A terceira menção, no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, traz uma imagem impressionante. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E a quarta, no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, mostra o Cordeiro de Deus tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 4 aparições, sempre próximas do trono, sempre conectadas a Cristo, sempre revelando algo glorioso. Mas por que 7? Para entender o segredo, precisamos compreender o que esse número significa nas Escrituras. 7 é o número da plenitude, da perfeição, da completude divina. Desde o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2, quando Deus descansa no 7º dia, até o próprio Apocalipse, repleto de septenários. O 7 representa algo acabado, completo, absoluto. Quando o Apocalipse fala em 7 Espíritos, ele não está necessariamente contando 7 seres separados. Ele está revelando a plenitude perfeita do Espírito de Deus. E aqui, chegamos ao coração do mistério. Para descobrir quem são esses 7 Espíritos, precisamos viajar para o Antigo Testamento, para o livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Essa profecia descreve o Espírito que repousaria sobre o Messias prometido, sobre Jesus Cristo. E o que encontramos? 7 manifestações do mesmo Espírito. A primeira, o Espírito do Senhor. A segunda, o Espírito de sabedoria. A terceira, o Espírito de entendimento. A quarta, o Espírito de conselho. A quinta, o Espírito de fortaleza. A sexta, o Espírito de conhecimento. E a sétima, o Espírito do temor do Senhor. 7 manifestações de um mesmo Espírito Santo. 7 dimensões da mesma pessoa divina. Esse é o segredo. Os 7 Espíritos do Apocalipse não são 7 entidades separadas. São a expressão plena, completa e perfeita do Espírito Santo de Deus, operando em toda a sua glória. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar descobrindo as verdades profundas escondidas nas Sagradas Escrituras, eu te convido a se inscrever agora no canal Revelação do Reino. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum estudo. Sua inscrição faz toda a diferença para que esse conteúdo continue alcançando milhares de pessoas que têm sede da verdade. Agora preste muita atenção no que vem a seguir, porque essa revelação vai te marcar. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, os 7 Espíritos são descritos como sendo enviados por toda a terra. Isso significa que o Espírito Santo
em sua plenitude sétupla, não está confinado a um templo, a uma igreja, a um lugar específico. Ele percorre toda a terra. Ele vê tudo. Ele alcança tudo. Essa imagem ecoa diretamente uma profecia antiga encontrada no livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 2 a 10, onde o profeta vê um candelabro de ouro com 7 lâmpadas e ouve a declaração: "Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Entendeu o que isso significa? O mesmo Espírito que estava diante do trono, na visão de Zacarias, é o mesmo Espírito sétuplo do Apocalipse. É o mesmo Espírito que desceu em Pentecostes em línguas de fogo, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 3. É o mesmo Espírito que habita em você hoje. Se você é um filho de Deus, e se você crê nessa verdade, se você reconhece que o Espírito Santo de Deus é poderoso, é pleno, é perfeito, eu quero que você escreva agora nos comentários a seguinte afirmação: eu creio na plenitude do Espírito Santo em minha vida. Escreva isso com fé. Declare essa verdade. Sua afirmação é uma semente plantada no terreno da sua própria alma. Agora vamos para a aplicação prática dessa revelação. O que isso muda na sua vida hoje? Primeiro, adoração. Quando você compreende que o Espírito Santo é a plenitude perfeita de Deus operando no mundo, a sua adoração se transforma. Você não adora mais uma força impessoal. Você adora uma pessoa divina, presente, ativa, gloriosa. Segundo, dependência. No livro de Isaías, capítulo 11, o próprio Messias só cumpriu sua missão revestido desse Espírito sétuplo. Se Jesus precisou, quanto mais nós precisamos? Você não foi chamado para viver a vida cristã com suas próprias forças. Você foi chamado para viver na plenitude do Espírito. Terceiro, esperança. O livro de Apocalipse foi escrito para igrejas perseguidas, para cristãos que enfrentavam o terror do Império Romano. E em meio a tudo isso, João revela: existem 7 espíritos diante do trono, enviados por toda a terra. Deus, por seu Espírito, está em toda parte. Nada escapa do seu olhar. Nenhuma lágrima cai sem que ele veja. Nenhuma oração se perde no vazio. Os 7 Espíritos de Deus não são um enigma para te assustar. São uma revelação para te encorajar. O Espírito Santo, em toda a sua plenitude, está com você, em você, ao seu redor. Ele é sabedoria quando você não sabe o que fazer. Ele é entendimento quando tudo parece confuso. Ele é conselho quando você precisa de direção. Ele é fortaleza quando você está fraco. Ele é conhecimento quando você busca a verdade. Ele é temor do Senhor quando você precisa de reverência. Ele é o próprio Senhor habitando em você. E agora, eu te deixo com uma pergunta que precisa de uma resposta sincera. Em qual dessas 7 manifestações do Espírito Santo você mais precisa de Deus hoje na sua vida? Pense bem. É sabedoria? É fortaleza? É conselho? É entendimento? Seja qual for, escreva nos comentários agora mesmo. Diga em voz alta, para você e para o céu, qual dessas dimensões do Espírito você está pedindo a Deus neste momento da sua jornada. Eu vou ler cada comentário. Não tenha vergonha. Não fique calado. A sua resposta pode ser exatamente o que outro irmão precisa ler hoje para encontrar coragem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a plena comunhão do Espírito Santo em suas 7 gloriosas manifestações estejam com você. Até o próximo vídeo no canal Revelação do Reino.